Capítulo 16 Agarrando imortais na palma da mão. Os olhos de Li Fan se estreitaram ligeiramente enquanto ele fitava o horizonte com uma expressão nostálgica. No início, quando meu ancestral entrou para a seita Taiyan, ele não gostava de cultivar e, em vez disso, era obcecado pela arte da dedução e do cálculo. Originalmente, isso não teria sido um problema, mas quem diria que o mundo passaria por grandes turbulências e que os mortais teriam que migrar? Graças ao cultivo de refinamento de Qi do meu ancestral, ele não teria sido forçado a migrar. No entanto, os assuntos mundanos do meu ancestral ainda não estavam resolvidos, e vendo o pânico se espalhar entre sua família, ele assumiu a responsabilidade pela migração dos mortais. Depois disso, ele ficou aqui com a minha família. Li Fan falou com eloquência e muita emoção. Kou Hong e Dão Xuanzi assentiram lentamente, percebendo que as palavras de Li Fan pareciam estar de acordo com as lendas que já tinham ouvido. Kou Hong chegou a se perguntar, a seita Taiyan ainda existia durante a Era das Grandes Migrações? Ouvi dizer que todas as seitas antigas foram destruídas na última convulsão mundial. Li Fan ficou inicialmente atônito, depois balançou a cabeça, é apenas um boato. Embora, após a grande catástrofe, as leis imortais não pudessem ser praticadas em conjunto, a seita Taiyan possuía tantas técnicas quanto estrelas. Distribuir uma técnica para cada pessoa não era uma tarefa difícil. Inicialmente, a seita sofreu uma pequena perda, mas estava longe de ser destruída. As palavras de Li Fan transbordavam orgulho, especialmente ao afirmar que a seita Taiyan possuía tantas técnicas quanto estrelas. Suas palavras deixaram Kou Hong e Dão Xuanzi maravilhados. Logo em seguida, Li Fan perguntou de repente, a julgar pelas suas palavras, parece que a seita Taiyan não está ativa há muito tempo no mundo principal? Dão Xuanzi balançou a cabeça, não apenas a seita Taiyan, mas também a seita Taishan, a seita da Dão, a seita da Espada Celestial e todas as outras seitas antigas desapareceram completamente hoje em dia. Li Fan sorriu e disse para si mesmo, o caminho da imortalidade é realmente difícil. Como disse meu ancestral, as seitas escolheram se esconder do mundo para evitar a calamidade. Dão Xuanzi e Kou Hong trocaram olhares e comentaram em voz baixa, e eu já tinha minhas dúvidas sobre a extinção das seitas antigas. Mas, pensando bem, isso se torna ainda mais suspeito. Com fundamentos tão sólidos, como as seitas antigas puderam desaparecer em questão de instantes? Não é de admirar que eles optassem por permanecer escondidos. Se a notícia de que essas seitas ainda existem se espalhasse, mesmo que fossem fortes, temo que números desafiantes surgiriam. Os dois trocaram algumas frases em questão de instantes, e então Dão Xuanzi perguntou, gostaria de saber por que você nos interrompeu. Li Fan suspirou, este lugar não vê cultivadores há milhares de anos. Quando vi vocês dois hoje, soube que eram as pessoas que meu ancestral previu antes de morrer e que a oportunidade de meu clã escapar havia chegado. Quando vi que vocês iriam lutar até a morte por uma técnica do núcleo dourado, apressei-me a falar para dissuadi-los. Dão Xuanzi disse francamente, peço desculpas pelo mal-entendido. No entanto, talvez você não saiba que as técnicas de cultivo são difíceis de encontrar no mundo exterior, e é comum haver disputas por uma só. Li Fan balançou a cabeça repetidamente, será que realmente vale a pena lutar até a morte por uma questão dessas? Dão Xuanzi perguntou hesitante, pelo que você disse, parece que... Exatamente. Meu ancestral me transmitiu uma técnica antes de morrer que leva diretamente ao reino do núcleo dourado, disse Li Fan com orgulho. Dão Xuanzi respirou fundo e perguntou, o que será que você está pedindo? Kou Hong ficou ainda mais contente, ótimo. Se você, Dão Xuanzi, conseguir dominar essa técnica, nós, irmãos, não precisaremos mais lutar. O maior desejo do meu ancestral era retornar ao mundo do cultivo e se reunir com a seita Taiyan. Antes de morrer, além da técnica do núcleo dourado, ele também me legou um artefato chamado Barco Taiyan. Embora danificado, o ancestral usou a arte Taiyan para calcular que, após alguns anos, 2 cultivadores chegariam a este lugar, um habilidoso na esgrima e outro no refinamento. Eles ajudariam os futuros descendentes a reparar o barco Taiyan e escapar deste lugar. Li Fan tomou um gole de vinho e disse lentamente. Kou Hong e Dão Xuanzi ficaram ambos espantados. Meu irmão, Kou Hong, está embriagado com o caminho do refinamento, enquanto minha especialidade é precisamente a esgrima. Essa arte de Taiyan é verdadeiramente incrível. Dão Xuanzi ficou sem palavras, e levou um longo tempo para voltar a si. Ter um poder tão inexplicável com apenas o estágio de cultivo de refinamento de que é inimaginável. Kou Hong também ficou atônito. Li Fan sorriu e, após um instante, acrescentou, palavras por si só não bastam. Gostaria de convidar Dão Xuanzi para dar uma olhada na técnica de cultivo do meu ancestral. Dão Xuanzi ficou satisfeito e se levantou para segui-lo. Vendo que Kou Hong também queria ir junto, imediatamente ficou um pouco cauteloso, irmão, você já obteve uma técnica do núcleo dourado, então por que se interessaria por outra?
Kou Hong respondeu sem jeito, tudo bem, eu não vou lá. Dong Xuanzi bufou friamente e alcançou Li Fan. Ao perceber que Kou Hong não o seguia como esperado, Li Fan finalmente suspirou aliviado, sabendo que metade de seu plano para esta vida já havia sido bem sucedido. Ele conduziu Dong Xuanzi até a sala secreta subterrânea da mansão do Conselheiro Imperial. Dong Xuanzi estava prestes a entrar na sala secreta quando, de repente, sentiu uma sensação arrepiante que o fez parar. Após examinar cuidadosamente os arredores com seus sentidos divinos, ele exclamou, chocado, e miasma imortal mortal. Em todos os lados da câmara, corriam mecanismos repletos de miasma imortal mortal. Sua densa presença fez o coração de Dong Xuanzi estremecer de medo. Li Fan riu, é preciso sempre ser cauteloso. Para mortais como nós, só podemos agir dessa forma para proteger o maior tesouro da família. Dong Xuanzi esboçou um sorriso forçado, mas recusou-se a dar um passo à frente. Em vez disso, recuou meio passo. Li Fan não disse nada e entrou na sala secreta. De uma caixa, ele tirou uma lasca de jade. Ele não saiu da sala secreta e apenas a ergueu para que Dong Xuanzi pudesse vê-la. Essa lasca de jade era nada menos que o Sutra das 1000 Variações do Cosmos de Jade que ele havia obtido de Kou Hong em sua vida anterior. Isso mesmo, Li Fan estava jogando. Segundo a descrição de Kou Hong sobre sua vida anterior, Dong Xuanzi jamais havia visto a verdadeira forma dessa técnica. Li Fan usou isso como isca, na esperança de que tanto Dong Xuanzi quanto Kou Hong o ajudassem a consertar o barco Taiyan. E se sua aposta estivesse errada? Vários soldados suicidas estavam posicionados há tempos dentro da mansão do Conselheiro Imperial. Mesmo que fossem derrotados, Li Fan só precisava mudar sua abordagem na próxima vida. Li Fan sorriu por dentro ao perceber que Dong Xuanzi estava completamente fascinado pelo pedaço de jade dourado em sua mão. O Sutra das 1000 Variações do Cosmos de Jade e uma técnica da alma nascente, e é realmente uma técnica da alma nascente. A respiração de Dong Xuanzi tornou-se pesada, e um olhar perigoso chegou a brilhar em seus olhos. No entanto, o sorriso de Li Fan e a leve sensação de crise emanada da miasma imortal mortal fizeram com que Dong Xuanzi recobrasse a consciência imediatamente. Bem, o que meu ancestral disse é verdade? Perguntou Li Fan com um sorriso. Antes, na frente do seu irmão Kou Hong, eu apenas disse que meu ancestral havia me transmitido uma técnica do núcleo dourado para evitar quaisquer intenções maliciosas. Sua cautela é admirável. Dong Xuanzi pareceu profundamente impressionado. Ele então acrescentou, entusiasmado, e não se preocupe, meu caro taoísta, Kou Hong é proficiente na arte do refinamento. Com certeza o persuadirei a fazer o possível para ajudá-lo a consertar o barco Taiyan. Li Fan riu, nesse caso, contarei com você. Depois que isso for concluído, certamente lhe entregarei essa técnica. Com a perspectiva de uma carreira longa à vista, Dong Xuanzi mal podia esperar para recrutar Kou Hong e começar a trabalhar imediatamente. Observando com relutância Li Fan guardar a técnica alma nascente e fechar a sala secreta, Dong Xuanzi mal podia esperar para encontrar Kou Hong imediatamente. Capítulo 17 E tudo está pronto. Nesse caso, as palavras de Li Fan são verdadeiras, e ele realmente possui uma técnica de núcleo dourado? Na mansão do Conselheiro Imperial, Kou Hong e Dong Xuanzi transmitiram suas vozes um para o outro. É verdade, eu vi com meus próprios olhos. Dong Xuanzi assentiu. Podemos tomá-lo à força? Ele é apenas um mortal, o rosto de Kou Hong tornou-se feroz. Dong Xuanzi apressou-se em dissuadi-lo, embora este Li Fan seja apenas um mortal, ele pertence à seita Taiyan. Você também viu aquela terrível técnica de profecia que ele usou antes. Se o roubarmos à força, não podemos garantir que ele ainda tenha outros truques na manga. Estamos apenas ajudando-o a consertar um barco Taiyan, não é como se fosse uma tarefa difícil. Por que complicar ainda mais as coisas? Claro, Dong Xuanzi temia principalmente que, se roubassem Li Fan à força, ele fosse obrigado a revelar que a técnica de cultivo era, na verdade, uma técnica da alma nascente. Somente após o desencorajamento de Dong Xuanzi, Kou Hong abandonou a ideia de roubo. Os dois discutiram secretamente a distribuição dos benefícios por um tempo, antes de finalmente concordarem em ajudar a consertar o barco Taiyan. No segundo dia, os dois viram o barco Taiyan sobre o qual Li Fan havia falado. Kou Hong ficou encantado ao vê-lo e rapidamente o pegou para dar uma olhada mais de perto. Um verdadeiro artefato da seita Taiyan. A habilidade artesanal e as formações intrincadas estão muito além do que eu aprendi. Quanto mais Kou Hong o observava, mais se alegrava, e se eu conseguir restaurá-lo, meu caminho no aprimoramento de artefatos certamente melhorará. Nesse caso, deixo vocês dois a sós. Fiquem à vontade para mencionar o que precisarem, e eu certamente farei o possível para atender às suas necessidades, disse Li Fan solenemente. Pode ir, não me perturbe. Kou Hong acenou com a mão, já absorto no estudo do barco Taiyan. O tempo tinha pouca importância para os cultivadores.
Apesar de seu tamanho aparentemente pequeno, Koh Hong levou quase um ano para consertar o barco Taiyan. Nesse dia, após saber que o barco Taiyan havia sido consertado, Li Fan correu para encontrá-los. Após embarcar no barco Taiyan em Koh Hong, ele ficou radiante. Koh Hong disse com certo orgulho: o núcleo de energia, o conjunto de mudança de tamanho e o conjunto de purificação do barco Taiyan foram completamente reparados, e apenas os conjuntos de defesa e ataque precisaram de reparos simplificados devido às limitações de materiais. Não terá problemas para romper a formação da extinção imortal, mas será difícil se defender de um ataque de cultivadores. Li Fan não se importou com isso e não importa. Contanto que escapemos da formação da extinção imortal e retornemos ao mundo do cultivo, o símbolo do meu ancestral nos guiará até a seita Taiyan. Os olhos de Koh Hong brilharam por um instante antes de ele apresentar, com entusiasmo, a Li Fan os métodos de operação do barco Taiyan. Este barco Taiyan é movido por energia espiritual, e precisa ser manobrado com discernimento divino. Existem 3 tamanhos que podem ser trocados conforme a necessidade. A menor tem apenas 10 metros de comprimento e 2 ou 3 metros de largura, podendo transportar cerca de 10 pessoas. A de tamanho médio tem 100 metros de comprimento e pode transportar centenas de pessoas. E quando elevada ao seu tamanho máximo, chega a 1000 metros de comprimento e pode transportar dezenas de milhares de pessoas. Nós dois não temos muitas reservas de pedras espirituais, mas as que eu inseri como combustível serão suficientes para vocês saírem daqui na segunda forma. No entanto, pilotar o barco Taiyan exige um mínimo de senso divino da fundação estabelecida. Precisa que façamos isso por você? Antes que Koh Hong pudesse terminar sua frase, ele viu o barco Taiyan crescer lentamente sob o controle de Li Fan, transformando-se de um pequeno brinquedo em um barco de verdade. Li Fan mal podia esperar para entrar no barco Taiyan. O barco Taiyan, com 10 metros de comprimento, tinha um formato muito simples, com apenas um convés. O convés dianteiro tinha quase 2 metros de comprimento, e atrás dele ficavam a cabine de comando e a cabine de estar. Li Fan estava dentro da cabine de controle, seu sentido divino conectado ao barco Taiyan. Logo, ele sentiu uma intuição de como controlar a embarcação. Sob suas manobras, o barco Taiyan elevou-se firmemente no ar e flutuou no ar. Li Fan então pilotou o barco Taiyan para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, por um tempo, antes de reprimir a excitação em seu coração e retornar ao solo. O companheiro taoísta realmente possui meios extraordinários. Mesmo sendo mortal, ele é capaz de manobrar o barco Taiyan, e elogiou Koh Hong. São apenas alguns truques menores, que não valem a pena mencionar. Li Fan sorriu levemente. Gostaria também de agradecer a vocês dois, meus companheiros taoístas. Depois de ficarmos presos por milhares de anos, é graças a vocês dois que finalmente podemos escapar. As palavras de Li Fan foram ditas com sinceridade. Embora Koh Hong estivesse curioso para saber como Li Fan conseguia manobrar o barco Taiyan sem usar seus sentidos divinos, ele percebeu que Li Fan evitava falar sobre isso, então só lhe restou deixar o assunto para lá. Pelo contrário, Dong Xuanzi já estava um pouco impaciente e agora que o barco Taiyan foi consertado, fico pensando. Li Fan deu uma gargalhada sonora e já está tudo preparado. Sigam-me. Dong Xuanzi ficou animado com as palavras de Li Fan e o seguiu apressadamente. Os dois já haviam combinado que Koh Hong não o seguiria e, em vez disso, esperaria no local. Poucos instantes depois, Dong Xuanzi retornou com um sorriso no rosto, claramente tendo dominado a técnica. Li Fan, Dong Xuanzi e Koh Hong ficaram muito satisfeitos com a transação. Para expressar sua gratidão aos dois, Li Fan ofereceu um grande banquete em sua homenagem. O vinho e a comida fluíam incessantemente, e o canto e a dança continuaram por 3 dias. 3 dias depois, Koh Hong e Dong Xuanzi se despediram de Li Fan. Companheiro taoísta, não nos restam muitas pedras espirituais. Se permanecermos nesta terra da extinção imortal por mais tempo, corremos o risco de perder nosso cultivo. É por isso que vim me despedir de você hoje, disse Dong Xuanzi a Li Fan. Li Fan lamentou um pouco, e ainda há vários assuntos que meu clã precisa resolver, então não posso partir com meus companheiros taoístas. Koh Hong, por outro lado, disse com entusiasmo, não há problema algum. Se você, meu companheiro taoísta, conseguir escapar, pode vir à cidade de Lingtian, na cordilheira de Kongyun, para nos procurar. Com isso, Koh Hong entregou um mapa a Li Fan. Este é um mapa da área próxima à saída da formação da extinção imortal, que desenhei de memória a pedido de um colega taoísta. Não há placas de jade em branco por aqui, então tive que usar caneta e papel. Li Fan recebeu o mapa com gratidão e agradeceu-lhe novamente. Depois disso, os 3 trocaram cumprimentos, e Koh Hong e Dong Xuanzi finalmente se transformaram em 2 feixes de luz e partiram. Após dispensar a multidão, Li Fan dirigiu-se sozinho à câmara subterrânea. Ao colocar o mapa e o barco Taiyan juntos, o coração de Li Fan foi subitamente inundado por inúmeras emoções.
6 vidas de reencarnação, mais de 300 anos de planejamento meticuloso, finalmente chegaram à sua conclusão neste momento. Esses 2 itens foram a chave para escapar desta terra da extinção imortal e embarcar na jornada rumo à imortalidade. Ruínas do abismo. Kou Hong e Dão Xuanzi estavam suspensos no ar, olhando para trás na direção da cidade de Xuanjin. Antes, quando invadi esta terra da extinção imortal, pensei que, mesmo que não morresse nesta jornada, ficaria gravemente ferido. Não esperava encontrar esta oportunidade escondida pela desgraça, disse Dão Xuanzi em voz baixa, enquanto sentia a técnica alma nascente em seu anel de armazenamento. Kou Hong também assentiu com a cabeça em concordância e então expressou certo pesar. Aquele coração de Li Fan não é ruim, ele tem uma força de vontade enorme. É uma pena que o fim de sua vida esteja próximo, e mesmo que ele consiga retornar ao reino do cultivo, só lhe restarão alguns anos de vida. A imortalidade é um objetivo inigualável. Não estávamos nós lutando justamente pela esperança de alcançá-la, disse Dão Xuanzi, indiferente. Por falar nisso, o que exatamente é a técnica do núcleo dourado que Li Fan lhe ensinou? Kou Hong ficou subitamente um pouco curioso. Dão Xuanzi não respondeu. Em vez disso, sorriu e disse, e não pode ser a mesma técnica que você tem em mãos, certo? Não se preocupe, depois que eu voltar para o meu retiro e alcançar o estágio do núcleo dourado, com certeza não me esquecerei das 3 coisas com as quais prometi ajudá-lo. Kou Hong então parou de fazer perguntas e ficou um pouco animado. Depois que eu também conseguir, nós 2, irmãos, juntos, quem será nosso oponente na cordilheira de Kongyun? A névoa que se forma ainda não se dissipou, mas será que o irmão ainda ousaria atravessá-la? Dão Xuanzi observou a névoa acima do abismo das ruínas antes de voar repentinamente para dentro dela. Obviamente, ele mal podia esperar para retornar ao reino do cultivo e praticar a nova técnica. Por que eu não ousaria? Kou Hong soltou uma gargalhada sonora, e então imitou o gesto, mergulhando de cabeça. Capítulo 18 E mergulhando no abismo. Li Fan não se importava com a reação de Kou Hong e Dão Xuanzi ao retornarem ao mundo do cultivo e perceberem que, na verdade, estavam praticando a mesma técnica. Nesse momento, ele já havia resolvido tudo no reino mortal e pilotado o barco Taiyan até o abismo das ruínas. Segundo o senso comum, deve-se esperar até o dia da dispersão da névoa branca, que ocorre a cada 15 anos, antes de explorar o abismo das ruínas. No entanto, Li Fan já tinha 71 anos e teria que esperar mais 14 anos até que a névoa branca se dissipasse novamente. Nessa altura, ele teria 85 anos e estaria no fim da vida. Seria difícil até mesmo para ele andar, quanto mais pilotar o barco Taiyan. Seria, portanto, melhor explorar a formação da extinção imortal mais cedo. De qualquer forma, não havia mais nada para ele nesta vida, e ele poderia começar a próxima a qualquer momento. Manobrando o barco Taiyan, Li Fan desceu lentamente em direção ao fundo do abismo das ruínas. Sem qualquer intuição divina para sondar o caminho à frente, ele só podia usar a visão para se orientar. A densa neblina envolvia tudo, criando uma sensação extremamente surreal. O ambiente ao redor também era extremamente silencioso, e apenas o som de sua própria respiração podia ser ouvido. Com a atenção totalmente concentrada, ele continuou a voar para baixo. De repente, como se tivesse colidido com algo, o casco do barco Taiyan começou a tremer violentamente. Li Fan ficou imediatamente tenso. Era como se uma enorme força invisível o estivesse pressionando, e um som metálico de rangido vinha de fora do barco Taiyan. Felizmente, a formação de defesa foi ativada a tempo, e uma tênue cortina de luz dourada envolveu o barco Taiyan. O casco do barco foi ficando gradualmente mais liso, e aquele ruído um tanto arrepiante também desapareceu. No entanto, a tela de luz protetora, que distorcia constantemente a imagem, indicava a pressão assustadora vinda do mundo exterior. Após a camada do vento astral viria a camada da luz ilusória. Li Fan lembrou-se da apresentação que Kou Hong fizera dessa formação da extinção imortal. A formação de extinção imortal foi projetada principalmente para impedir que mortais banidos retornassem ao reino do cultivo. A camada de vento astral estava coberta por ventos fortes. As lâminas de vento podiam facilmente dilacerar o corpo de um mortal, e até mesmo os cultivadores do estágio fundamental precisavam se proteger com sua energia espiritual e lidar com isso com cuidado. Abaixo da camada do vento astral estava a camada da luz ilusória. Luzes iridescentes fluíam como cetim nessa camada do abismo. Ao verem isso, os mortais cairiam em ilusões sem fim. Abaixo da camada de luz ilusória estava a camada de inversão. Ao entrar nessa camada, a pessoa teria a sensação de que os céus e a terra se inverteriam, tornando-a incapaz de distinguir entre cima e baixo ou esquerda e direita. Além disso, a área circundante estava envolta em neblina. Os mortais sem um senso divino para reconhecer a direção certamente se perderiam. Após a camada de inversão veio a camada de fogo fluido.
Dezenas de milhares de estrelas voadoras e rastros de fogo cruzavam essa camada do espaço em alta velocidade, sem qualquer regularidade, reduzindo tudo à sua frente a pedacinhos. Havia também um denso nevoeiro branco que servia de cobertura, dificultando a previsão de ataques. Abaixo da camada de fogo fluente estava a camada de gelo arcano. A partir dessa camada, o nevoeiro foi gradualmente se dissipando. Na camada de gelo arcana não havia nada além de uma temperatura extremamente baixa. Se não houvesse meios de proteção, a pessoa seria congelada assim que entrasse. Abaixo da camada de gelo arcano ficava a camada da tempestade. 10.000 raios emanando uma aura destrutiva rugiram momentaneamente nesta camada do abismo. Por fim, havia um espaço vazio que era várias vezes maior do que as 6 camadas anteriores juntas. Segundo Kuhong, não havia perigo nessa camada, era apenas uma área escura e sinistra. Após atravessar a camada final, seria possível deixar a formação da extinção imortal e entrar no mundo do cultivo. Li Fan controlou cuidadosamente o barco Taiyan e levou meia hora antes de finalmente cruzar a camada do vento astral. Assim que entrou na camada de luz ilusória, Li Fan foi envolvido por uma forte ilusão causada pela iluminação das luzes fluidas que ofuscaram seus olhos. Na ilusão, ele havia escapado com sucesso da formação de extinção imortal e, após chegar ao mundo do cultivo, obteve por acaso uma rara técnica de cultivo em um encontro fortuito. Em apenas 100 anos, ele foi capaz de cultivar até o reino do núcleo dourado. Depois disso, sua jornada de cultivo foi tranquila. Após 1000 anos, ele conseguiu alcançar o reino da ascensão do Dão. No mundo do cultivo, Li Fan começou como oficial imortal de mais baixa patente e eventualmente se tornou um imperador imortal que dominou o mundo imortal. Em seguida, Li Fan rompeu a barreira espacial do reino imortal e ascendeu ao reino divino. Ele começou como mineiro no reino divino e, após 10.000 anos, Li Fan se tornou um rei-deus, a existência mais poderosa do reino divino. Depois disso, Li Fan cultivou por milhares de anos e ascendeu ao reino do Deus Supremo, tornando-se um guardião de baixo nível. E, mais uma vez, ele recomeçou meticulosamente do zero. Essa era a realidade complexa que Li Fan vivenciou inúmeras vezes. Finalmente, a ilusão desmoronou. Li Fan recobrou os sentidos, e todas as suas experiências anteriores desapareceram rapidamente de sua mente como a maré que recua, deixando apenas alguns vestígios superficiais. Um pouco sem palavras em relação aos seus encontros anteriores no reino das ilusões, Li Fan estabilizou a mente e prosseguiu. De repente, sentiu uma tontura repentina e Li Fan percebeu que havia chegado à camada de inversão naquele instante. Envolvido por uma névoa branca infinita, o barco Taiyan era como uma gota d'água no oceano, sem nenhuma maneira de distinguir direções. Inicialmente, ele pensou que sua jornada de exploração da formação nesta vida terminaria ali, mas Li Fan ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que um sistema de orientação apareceu no barco Taiyan, indicando-lhe para onde ir. Li Fan seguiu as orientações do barco Taiyan e não demorou muito para que ele deixasse a camada de inversão. Em seguida, tendo experimentado a facilidade do sistema de orientação, Li Fan não fez nenhuma manobra deliberada e apenas forneceu a potência para que o barco Taiyan voasse através desta formação da extinção imortal por conta própria. Fogo fluente, gelo arcano, camada de tempestade. Esses lugares pareciam cruéis e perigosos, mas a viagem tranquila do barco Taiyan sempre conseguia evitar por pouco uma crise destrutiva após a outra. Com poucos perigos pelo caminho, Li Fan chegou à última camada, o vazio da escuridão, sem grandes dificuldades. Claro, este barco Taiyan era especializado na migração de mortais há 1000 anos. A grande era da migração durou centenas de anos, e este barco voador certamente não teria feito apenas uma viagem. A julgar pelo quão danificado ele está, talvez o trabalho de migração não tenha parado por 100 anos. Deve ser que o cultivador responsável por isso achou trabalhoso manobrar pessoalmente todas as vezes, então ele deixou um sistema de automação dentro deste barco Taiyan, permitindo que ele passasse automaticamente pela matriz de extinção imortal. Li Fan de repente percebeu por que sua viagem tinha corrido tão bem. O barco Taiyan avançava silenciosamente pela escuridão total. Ao pensar no mundo do cultivo que tanto almejava há centenas de anos, Li Fan não pôde conter a empolgação, apesar de sua postura geralmente serena. De repente, na escuridão incomparavelmente silenciosa, um grito inexplicavelmente estranho e distante ecoou. Esse som estranho se espalhou por toda a camada de escuridão em um instante, ecoando continuamente por ela. O coração de Li Fan parou de bater instantaneamente, como se ele tivesse se deparado com um inimigo formidável, e o sangue em seu corpo ficou imediatamente gelado. Os gritos arrepiantes se aproximavam cada vez mais, e num piscar de olhos, cercaram o pequeno barco Taiyan, vindos de todas as direções. De repente, os sons desapareceram. Tudo voltou a ficar em silêncio. Os arredores ainda estavam completamente escuros, mas a escuridão era diferente de antes. Li Fan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o barco Taiyan havia sido engolido por algum tipo de existência. Boom!
O escudo de luz protetor do barco Taiyan se estilhaçou num instante, e o casco do barco começou a se desintegrar. Nesse instante, o progresso do carregamento começou a diminuir drasticamente. Olhando profundamente para a escuridão do mundo exterior pela última vez, Li Fan entoou um cântico em silêncio. Verdade. Capítulo 19, O abismo quer devorar. Fim da simulação. Li Fan recuperou a consciência. Ele olhou fixamente para a cena do barco Taiyan se despedaçando na tela, um medo profundo persistindo em seu coração, recusando-se a dissipar. O que foi exatamente isso? Li Fan estava perplexo. Quando Kou Hong e Dão Xuanzi atravessaram a formação da extinção imortal anteriormente, eles não encontraram essa entidade na camada escura. Por que a experiência dele foi diferente? Será que ele simplesmente teve azar? Li Fan não pensava assim. A camada escura dessa formação da extinção imortal era vasta. O pequeno barco Taiyan era como uma gota no oceano dentro dela. No entanto, essa entidade desconhecida o encontrou com tamanha precisão. Muito provavelmente, trata-se de um método direcionado a mortais. Parece mais seguro esperar até que a névoa se dissipe e a luz brilhe no fundo do abismo antes de explorar. Embora a última tentativa tenha falhado, os ganhos da vida anterior superaram as expectativas. Li Fan refletiu consigo mesmo e então decidiu preservar o barco Taiyan. Nome, Li Fan. Reino, imortal. Idade fisiológica, 2086. Idade mental, 333.113. Progresso na condensação de Qi, 0%. Progresso na ancoragem do Qi, 1%. Pontos de ancoragem atuais, 1. Itens encadernados e Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade, barco Taiyan. Ao perceber que o limite superior de sua idade mental estava cada vez mais restrito, Li Fan também sentiu uma certa pressão. Felizmente, o reino do cultivo estava ao seu alcance. Contanto que ele deixasse aquele lugar, o céu era o limite. Nessa expectativa, começou a sétima vida de Li Fan. Antes que verdade se recarregasse, Li Fan estava determinado a não tomar nenhuma atitude arriscada. Assim, ele ainda planejava viver os primeiros 20 anos de acordo com o roteiro que já havia experimentado diversas vezes. No terceiro ano, Li Fan retornou ao condado de Wen, em Jiangnan. No quarto ano, ele chegou secretamente ao túmulo de Qian Hong com seus subordinados de confiança. Desta vez, ele corroeu lentamente o túmulo usando névoas repletas da praga mortal e imortal, enfraquecendo gradualmente a tábua de pedra da proibição até que ela ficasse frágil demais para penetrar uma armadura de aço. Li Fan, vestindo a armadura, entrou na tumba e colocou a mão sobre a lápide de pedra. Item cobrável detectado, tábua de pedra da proibição, danificada, ponto. Consumir para recarregar? A mensagem de verdade apareceu como esperado. Infelizmente, está um pouco danificado. Li Fan suspirou, escolhendo sim. A tábua de pedra da proibição gradualmente se transformou em nada e desapareceu. E após absorver o roteiro hesitante, o progresso da criação de âncoras em verdade aumentou diretamente em 25%. Só mais 3 vezes e consigo desbloquear o segundo ponto de ancoragem? Li Fan se alegrou, mas também teve uma vaga sensação de que não seria tão simples. Especular demais é inútil, saberei na próxima vida. Os outros objetos no túmulo de Qian Hong não tinham mais valor para Li Fan. Depois de instruir alguém a selar o túmulo novamente, Li Fan partiu. Após 5 anos, Li Fan finalmente não conseguiu mais se conter e foi para o abismo das ruínas. Vamos apenas dar uma olhada, sem descer, disse Li Fan para si mesmo. Contemplando o mar infinito de névoa, sua visão parecia penetrar as barreiras espaciais infinitas, alcançando o fundo do abismo das ruínas. Após um longo tempo de espera, enquanto o vento forte uivava, a densa neblina foi se dissipando gradualmente. A outrora traiçoeira formação da extinção imortal agora parecia menos ameaçadora. Neste momento, se eu pilotasse o barco Taiyan, conseguiria alcançar o reino do cultivo sem problemas, certo? Um pensamento repentino surgiu na mente de Li Fan e não pôde mais ser contido. Ele se expandiu rapidamente, ocupando toda a atenção de Li Fan. Sim, esperei por tanto tempo, terei que esperar mais 15 anos? Que importa se a verdade não cumpriu sua missão? Hesitando assim, como poderei alcançar o grande dão? Na minha vida passada, tentei uma vez. Contanto que eu evite cuidadosamente aquela criatura desconhecida na camada escura, posso deixar este lugar amaldiçoado. Vozes ressoavam incessantemente nos ouvidos de Li Fan, e seus olhos gradualmente perderam o foco, ficando vermelhos, como se ele estivesse enredado por essas vozes. Li Fan continuou avançando passo a passo, aproximando-se cada vez mais do abismo das ruínas. Justo quando Li Fan estava prestes a ser arrastado pelo abismo das ruínas e esmagado em pedaços. No fundo do abismo das ruínas, uma explosão de luz irrompeu repentinamente, rompendo a formação da extinção imortal e refletindo nos olhos de Li Fan.
O estado de fúria frenético foi temporariamente suprimido. As palavras "o Dão Imortal está morto" apareceram repentinamente na visão de Li Fan. Boom! Todos aqueles pensamentos fanáticos em sua mente, o desejo desesperado de seguir o caminho do cultivo, e até mesmo o impulso de dar um salto à frente, tudo se dissipou num instante. O que está acontecendo? Li Fan, agora lúcido, ficou surpreso. Aos seus olhos, o abismo sereno transformou-se subitamente numa fera espreita, com a enorme boca aberta, pronta para o devorar. Li Fan virou-se imediatamente e fugiu sem olhar para trás. Após um longo período, o denso nevoeiro se condensou novamente. No fundo do abismo, um rugido fraco e furioso podia ser ouvido. 15 anos depois, no 20º ano. A verdade finalmente completou sua missão. Com uma confiança renovada, Li Fan retornou ao abismo das ruínas. Ao relembrar a cena de anos atrás, mesmo tendo passado muito tempo, Li Fan ainda sentia um medo persistente. Parece que meu palpite estava correto. Aquela criatura na camada escura realmente nutre grande malícia contra os mortais. Talvez sua missão seja devorar qualquer mortal que se aproxime deste lugar. Embora fosse perigoso, Li Fan não era do tipo que desistia do caminho para a imortalidade. Sem hesitar, Li Fan pilotou o barco Taiyan e chegou tranquilamente à camada de tempestades. Ele não desceu mais, em vez disso, parou logo acima da camada escura, esperando pacientemente. Uau! Os ventos fortes começaram a soprar. As tempestades violentas, afetadas por esse vento forte desconhecido, começaram a diminuir e a enfraquecer gradualmente. Eles foram desaparecendo lentamente, transformando-se em pequenos pontos de luz. Li Fan não se deixou levar por essa maravilha, em vez disso, procurou encontrar o monstro que se escondia na escuridão, aproveitando-se daquela luz preciosa e fugaz. Infelizmente, ele não encontrou nada. Vendo a luz prestes a se apagar, Li Fan cerrou os dentes, sem mais hesitar. Conduziu o barco Taiyan a toda velocidade e disparou em direção ao fundo do abismo das ruínas. O grito estranho soou novamente, num instante, estava bem ao lado dele. Nesse instante, Li Fan mudou completamente a direção do ataque do barco Taiyan. Após descrever uma bela curva, o barco Taiyan, que antes descia em linha reta, passou a se mover a uma velocidade várias vezes maior, subindo continuamente. Para cima, e para cima. O barco Taiyan estava a toda potência e, em meio a um rugido de fúria, voltou a subir em direção à camada da tempestade. Aproveitando o último resquício de luz que desaparecia, Li Fan, agora posicionado no alto, finalmente viu a verdadeira aparência da criatura que espreitava na escuridão. Era uma baleia enorme, indescritível em palavras. Mesmo de tão longe, Li Fan não conseguia ver completamente sua forma por inteiro. Só a enorme boca aberta já preenchia todo o campo de visão de Li Fan. A baleia, frustrada por sua presa ter retornado à camada da tempestade, rugiu furiosamente, mas só conseguiu retornar à camada da escuridão. Após alguns rugidos para expressar sua insatisfação, fechou a boca a contragosto e desapareceu na escuridão. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor: estou testando um novo motor gráfico para os próximos capítulos. Deixem seus comentários. Notaram alguma diferença? Melhorou? Piorou? Capítulo 20 Um sucesso não intencional. Li Fan pilotou o barco Taiyan e retornou ao topo do abismo das ruínas. O que diabos é isso? E o rosto de Li Fan escureceu um pouco. Embora tivesse usado alguns truques para ver a verdadeira forma da criatura, ele não tinha ideia de como escapar de sua visão e atravessar com sucesso a camada escura. Aquela baleia é tão enorme, e o barco Taiyan é tão pequeno. Toda vez que passo por perto, ela sempre dá um jeito de me encontrar, como um gato encontra um rato. Pensando nisso, Li Fan ficou um pouco frustrado. Só me resta tentar outros métodos. Felizmente, ainda tenho muitas tentativas pela frente. Li Fan suspirou resignado. 15 anos depois, no 35º ano. Li Fan havia se infiltrado na camada da tempestade. Durante esses 15 anos, ele tentou romper a força camada escura diversas vezes. Contudo, nessas tentativas, a baleia o encontrou muito mais rápido. Considerando a velocidade de voo do barco Taiyan, ele não conseguiu escapar. Só pôde retornar em péssimo estado após lutar para fugir da baleia a cada vez. No dia em que a névoa branca se dissipa, a baleia parece estar atrasada por algo e demora um pouco para me notar. Com esse tempo extra, talvez eu consiga voar até o fundo do abismo das ruínas. Dessa vez, Li Fan decidiu arriscar, atravessando a camada escura em alta velocidade antes que a baleia pudesse reagir. O vento forte aumentou. O barco Taiyan estava a toda velocidade, disparando a uma velocidade impressionante. A paisagem ilusória se aproximava cada vez mais. Ele estava prestes a chegar, mas o rugido aterrador da baleia ressoou mais uma vez.
E estava se aproximando rapidamente. Só falta um quarto do percurso, não há tempo suficiente. Li Fan fez sua avaliação. Ele apertou os olhos, e uma determinação feroz se acendeu dentro dele. Desta vez, ele decidiu não voar até o fundo do abismo das ruínas. Em vez disso, deu meia volta e avançou ferozmente na direção de onde vinha o rugido da baleia. Infelizmente, ser feroz não o ajudou. Sem uma colisão, Li Fan sentiu apenas escuridão ao seu redor, sabendo que havia sido engolido pela baleia novamente. De novo não! Li Fan rugiu furiosamente. Fim da simulação. Li Fan suspirou frustrado. Após um longo período para acalmar suas emoções, Li Fan optou por acelerar o processo de carregamento. Nome: Li Fan. Reino: Imortal. Idade física: 2086. Idade mental: 3681116. A idade mental atingiu seu limite e não aumentará mais. Felizmente, ainda tenho 748 anos pela frente. Li Fan só pôde se consolar dessa maneira. A oitava vida. Após 4 anos. Li Fan abriu mais uma vez o túmulo de Qian Hong nesta vida. Item cobrável detectado: tábua de pedra da proibição, danificada, ponto. Consumir para recarregar? Ao ver a mensagem de verdade, o humor de Li Fan finalmente melhorou um pouco. Neste momento, o progresso do carregamento da carga ancorada atingiu 51%. Pelo menos não vinha esta vida em vão. Disse Li Fan, com certo tom de autodepreciação. No 5º ano, a névoa branca se dissipou. O progresso do carregamento da absorção virtual estava se aproximando de 90%. Contudo, mesmo que não chegasse a 100%, não faria muita diferença para Li Fan. Ele só podia optar por esperar pacientemente. No 20º ano, Li Fan tentou e falhou. No 35º ano, Li Fan tentou novamente, mas ainda assim falhou. Contudo, essas tentativas não foram completamente em vão. Ao menos, ele se tornou mais habilidoso no controle do barco Taiyan e começou a resistir por mais tempo à perseguição da baleia. No 50º ano, Li Fan optou por não romper a força camada escura novamente. Ele havia envelhecido, e suas reações e ânimo haviam diminuído significativamente. Era impossível para ele ter sucesso. Então, ele decidiu encontrar 2 velhos amigos e ver se conseguia obter alguma pista com eles. No 70º aniversário de Li Fan, Kou Hong e Dong Xuanzi chegaram na hora marcada. Dong Xuanzi, não ultrapasse os seus limites. Li Fan ouviu e, de repente, sentiu um pouco de nostalgia. Usando a isca de uma técnica de núcleo dourado, ele levou os 2 para a mansão do Conselheiro Imperial. Após 3 rodadas de bebidas, Li Fan tirou um pergaminho. A pintura parecia antiga, descrevendo uma baleia enorme e aterradora escondida na escuridão, revelando apenas sua boca feroz, pronta para devorar pessoas. Vocês 2 já viram um monstro desses? Nossos ancestrais disseram antes de morrer que, se tivermos a chance de escapar deste lugar perigoso no futuro, não precisaremos nos preocupar com o resto. Com o barco Taiyan da nossa seita nos protegendo, estaremos seguros. Só na última camada há uma baleia à espreita. Devemos ter cautela, perguntou Li Fan. Uma fera tão feroz naquele vasto espaço completamente escuro? Kou Hong olhou para a pintura e franziu ligeiramente a testa, demonstrando incredulidade. Por que eu nunca a vi? Será possível? Dong Xuanzi pareceu se lembrar de algo. Oh! Parece que um amigo taoísta conhece essa besta? Perguntou Li Fan, expectante. Dong Xuanzi balançou a cabeça, e eu só li alguns registros relacionados em um livro antigo. Dizem que, na antiguidade, existia uma seita chamada Seita do Controle das Feras. A Seita do Controle das Feras não possuía técnicas profundas, mas com uma habilidade chamada Arte do Controle das Feras, eles podiam controlar as feras do mundo para lutarem por eles. Quando a Seita do Controle das Feras estava no auge, dizia-se que rivalizava com as principais seitas, como as seitas Taishan e Dadão. Infelizmente, durante a calamidade dos céus e da terra, a Seita do Controle das Feras, que cultivava apenas uma técnica, foi a que pereceu mais rapidamente. Entre as bestas mais famosas controladas pela Seita do Controle das Bestas, parece que havia esse tipo de baleia. Você mencionar isso me fez lembrar de algo. Parece que se chama Baleia Devastadora do Vazio. Kou Hong estalou os dedos e disse rapidamente. A mente de Li Fan se agitou, e ele perguntou apressadamente, vocês 2 sabem como evitar essa baleia devastadora do vazio? Kou Hong e Dong Xuanzi sorriram um tanto sem jeito, e só ouvimos algumas descrições fragmentadas. Quanto a essa besta, ela desapareceu do mundo do cultivo há milhares de anos. Como poderíamos conhecer seus hábitos? Li Fan não pôde deixar de se sentir desapontado. No fim, ele teria que confiar apenas em si mesmo, não é?
Após entregar o Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade a Adão Xuanzi e se despedir dos dois, Li Fan escolheu por fim a esta vida. Nome, Li Fan. Reino, imortal. Idade física, 2086. Idade mental, 4181116. Nona vida. Nesta vida, Li Fan abriu mais uma vez o túmulo de Qianhong, desejando absorver a tábua de pedra da proibição para recarregá-la. Infelizmente, Verdade não reagiu de forma alguma. Embora se sentisse desapontado, Li Fan já estava mentalmente preparado. Assim, o progresso do carregamento da carga ancorada de Verdade permaneceu em 51%. Nos 20º, 35º e 50º anos, Li Fan tentou vários métodos, mas não conseguiu atravessar a camada escura sob o olhar atento da baleia. No 65º ano, Li Fan já tinha 85 anos, aproximando-se do fim de sua vida. Desta vez, ele optou por não desistir mais cedo porque não sabia quantas tentativas seriam necessárias para superar esse obstáculo. Tentar mais uma vez era sempre melhor. Infelizmente, ele já estava muito velho desta vez, seu raciocínio havia se tornado lento e suas reações, lentas. Incapaz de competir em astúcia com a baleia, Li Fan desistiu. Ele simplesmente abandonou o controle do barco Taiyan e o deixou à deriva em direção ao fundo do abismo das ruínas desde o início. Camada nebulosa, camada ilusão, camada inversão, camada fogo fluente, camada gelo arcano, camada tempestade, camada escura. Li Fan adormeceu atordoado. Quando acordou, ficou chocado ao descobrir que o barco Taiyan estava quase chegando ao fundo do abismo. O que está acontecendo? Por que a baleia devastadora do vazio não apareceu desta vez? Li Fan estava completamente perplexo, mas isso não o impediu de acelerar e correr em direção às luzes fracas que surgiam abaixo. Mas, à medida que Li Fan acelerava, o rugido da baleia surgiu de repente. Por que de repente me notou de novo neste momento? Li Fan franziu a testa profundamente. Então, como se um relâmpago iluminasse o céu noturno, Li Fan entendeu de repente. Então é por isso. A baleia dilaceradora do vazio me rastreia com base na minha aceleração. Contanto que eu mantenha uma velocidade constante, posso atravessar com segurança esta formação de extinção imortal. Ao perceber esse ponto crucial, Li Fan não conseguiu conter o riso. Nesse momento, o último grilhão que impedia a saída dessa formação de extinção imortal foi completamente destrancado. Em meio às risadas de Li Fan e ao rugido da baleia, o barco Taiyan rompeu a fenda entre os dois reinos e estava prestes a retornar ao mundo do cultivo. O ambiente ao redor ficou turvo como se tivesse atravessado a distância de vários mundos em um instante. Sofrendo com uma pressão tremenda, Li Fan gemeu de repente, com sangue escorrendo do nariz e dos olhos. Mas ele não se importou. Olhando para trás, para o lugar de onde viera, pois era muito distante e a perspectiva infinitamente alta, Li Fan viu uma cena que jamais esqueceria em sua vida. Centenas, milhares, dezenas de milhares de baleias dilaceradoras do vazio. Elas formavam grupos e incessantemente abriam clareiras de escuridão total no vazio. E o lugar de onde Li Fan viera, a formação da extinção imortal, ficava cada vez mais distante à medida que ele se aproximava do mundo do cultivo.